Vamos abrir em Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembras de teu irmão que há alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Jesus disse que ele vinha trazer espada e que neste mundo não iria ser fácil. Que muitas das vezes nós vamos ser magoados, mas não é os outros nos fazem que determina aquilo que nós devemos fazer. É aquilo que Deus nos mostra a nós para fazer é que devemos fazer. Não é quando os outros nos magoam, não é quando os outros maltratam, não é isso. Somos filhos de Deus. Se temos alguma coisa contra alguém, temos que perdoar. Perdoar. Mesmo tendo razão. Temos que perdoar. Essa é a vontade de Deus Altíssimo. E você assim fazendo, Deus olha para si como um filho. E não como alguém que não é um filho. Então vamos semear, em nome de Jesus. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria como o sol brilhará e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e querer em ti. Sabemos que és tu que fazes tudo. És tu que nos abençoas. És tu que enches as nossas mãos, Senhor. Confiamos em ti e dependemos de ti para tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos abrir em João 5:2. O título da mensagem é Olha para mim. Olha para mim e no mim tentar em letra grande, porque é olhar para Jesus, olhar para Ele. Este título é Olha para mim, mas é olhar para Jesus. Olha para mim. João 5:2. Eu vos quero contar algo que aconteceu na vida de Jesus, algo que Jesus queria abençoar uma pessoa e essa pessoa não estava a ver, não estava a ver a bênção. E isto acontece muitas vezes com muitos de nós. Nós não estamos a ver. Estamos tão habituados a este mundo que pensamos que é conforme este mundo. E eu vos quero mostrar aqui algo. João 5:2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia a um certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer
enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Nós já estamos a ver um milagre aqui, não é? Não estava a ser feito através de Jesus, mas estava a ser feito através de Deus. Cada vez que o anjo descia e agitava as águas, havia a hipótese de cura no primeiro que descesse lá. E estava um homem lá perto que tinha 38 anos. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Antes de continuar, eu quero que você entenda. Jesus fez uma pergunta: Queres ficar curado? Queres ficar são? E a resposta que ele obteve do homem foi as hipóteses que havia no mundo dele. Quantas e quantas vezes Jesus não faz esta pergunta para nós? Queres ser abençoado? Queres ser curado? Queres ser liberto? E a primeira coisa que nos vem à cabeça é as hipóteses que este mundo nos dá e não os milagres que podemos ter em Deus. E as hipóteses que nós temos neste mundo é: queres ficar são? Ah, sim, mas eu já fui ao médico já fui àquele médico, já fui a outro médico. Eu já procurei esta forma de ser abençoado, daquela forma, já tentei ser liberto desta forma ou daquela forma. Nós não ouvimos. Nós pensamos nas possibilidades que nós conhecemos. E quando eu dei o título, o que Jesus estava a dizer, olha para mim. Não olhes para as possibilidades à volta. Olha para mim. Eu sei que neste mundo está cheio de possibilidades e de formas de poder. Se calhar houve uma altura até que foste curado de uma determinada forma. Mas Jesus pergunta: queres ser curado? Queres ser liberto? Queres ser abençoado? Olha para mim, diz Jesus. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o versículo 9. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele era dia de sábado. Quantas e quantas vezes Jesus não nos pergunta: queres ficar são? Queres resolver o teu problema? E nós questionamos com coisas que sabemos, formas que nós sabemos que poderiam resolver, e não esperamos em Deus aquilo que eu quero fazer. Deus é muito mais poderoso do que você imagina. Você tem que perceber uma coisa de uma vez por todas. Jesus não o vai curar porque você fez aquilo certo ou outra coisa certa. Porque toda a vida você se comportou bem. Porque nunca fez mal a ninguém. Você até abençoa pessoas. Jesus não o vai curar por causa disso. Jesus vai libertar por causa do que ele fez por si, por mim. Você tem que perceber a condição que todos nós humanos estamos.
Você pode dizer: "Ah, não, mas eu sempre fiz bem, eu sempre andei com Deus, eu sempre" ouça, todos nós, todos nós. Antes de eu dizer o que vou dizer, vamos abrir em Romanos 3:10. Romanos 3:10. Paulo escreve uma carta aos romanos e diz que eles deixarem aos romanos, aos judeus, a quem que for, para deixarem de se pensarem que são santos. Porque nós, muitas das vezes, às vezes, vestimos umas vestes de santidade. Não, eu sou santo. Querem ver a resposta de Deus? Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. E se você continuar, podíamos continuar a ler, mas saltamos para o 23, Romanos 3:23, e diz aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é alguns, são todos. Eu acho que todos inclui eu e quem me está a ouvir. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pelo favor que ele fez ao ir Jesus à cruz em nosso lugar, pela redenção que há em Cristo. E como é que é isto? A resposta está no versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Entre judeu e grego não há diferença no mundo. Não há diferença entre aquele que nunca andou com Deus, que sempre fez mal, e aquele que sempre fez bem. Porque em algum ponto da nossa vida nós erramos. E se nós não pedimos perdão a Deus e nos arrependemos do que fizemos, todos nós, todos, e aceitamos o que Jesus fez na cruz como sendo em nosso lugar e pedimos perdão a Ele, Ele nos é fiel e justo para nos perdoar. Então estamos limpos perante Deus pelo que Jesus fez por nós. Não há outra forma de ir ao Pai. Não há outra forma de estar com o Pai. Nós temos que ver que tudo o que façamos neste mundo, muitas das vezes, não são coisas certas. São coisas erradas. Nossas reações ao que nos fazem, em tudo o que fazemos. Eu não estou a dizer que tudo é errado. Não, mas você tem que perceber que nós somos pecadores. E, infelizmente, como pecadores que somos, erramos. E somos justificados gratuitamente por Deus. À medida que nós reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão e Deus nos perdoa, continuamos a poder estar perante Deus. De outra forma, não vai funcionar. Não vai dar. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que afasta as bênçãos da nossa vida. É o pecado que faz com que venha a doença. É o pecado que nos tira a liberdade. Eu quero
que neste dia você pense, ouça, há uma passagem bíblica, eu não vos vou ler, mas há uma passagem bíblica onde aparece um levita e aparece outro publicano. O publicano é um cobrador de impostos que vai ao templo e o levita agarra e diz: Não, eu dou os dízimos tudo quanto ganho, eu faço tudo correto, eu não sou como este. E apontava para o publicano. E o publicano nem sequer apontava aos olhos e pedia perdão a Deus por aquilo que ele era, aquilo que ele fazia, que ele reconhecia que estava errado. E Jesus disse que aquele que pediu perdão saiu justificado e que o outro não saiu. Porque a Bíblia diz que não é por boas obras que nós vamos ser salvos. Não é por fazer coisas boas que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos por aquilo que Jesus fez por nós. E a transformação é feita de dentro para fora. Por isso é que tantos homens e tantas mulheres que agarravam e faziam coisas erradas e viviam de forma errada, e Deus entrou na vida delas e eles foram transformados de maneira radical. Eles mudam por completo. Porque a transformação é feita no interior para fora. Você nunca vai poder dizer que é mais santo que outra pessoa ou que tem feito coisas assim ou assado. Por favor, não diga isso perante Deus. Antes arrependa-se mesmo, sinceramente, sinceramente, por tudo o que fez, por tudo o que disse que não agradou a Deus. À medida que eu tenho andado como cristão, o que eu tenho aprendido é que Deus ama a sinceridade. Errar, infelizmente, vamos errar. E Deus sabe disso. Por isso, Ele enviou Jesus. Por Ele saber disso. Que a nossa natureza é a natureza do pecado. Nós somos, lá por termos aceito Jesus no nosso coração, não somos melhores que ninguém. Lá por estarmos a andar com Deus, a cumprir os seus mandamentos, não somos melhores que ninguém. E temos que perceber isso. Entender isso. Pedir perdão a Deus dos nossos erros. Para Deus nos perdoar, nós possamos continuar a andar na presença de Deus. Continuar a fluir as bênçãos, continuar a sermos curados, continuar a sermos libertos. Quando Jesus disse para o homem: levanta, toma a tua cama, levanta-te e anda. O homem podia ter dito: há 38 anos que eu estou aqui nesta cama. Há 38 anos que eu me quero levantar e ele está-me a dizer para me levantar. Mas o homem sentiu qualquer coisa, meu. Creu aquelas palavras. E fez um esforço e se levantou e naquela altura foi curado. Porque Deus se move na fé, na sua confiança nele, na confiança que você vai ser curado. Mas, você tem de ver uma coisa. Deus nos ama, Ele declara isso na sua palavra.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu bem mais precioso por nós. Para quê? Para que ao semear um filho, ele pudesse colher mais filhos para ele. E quando o fez, agora vai nos deixar ficar doentes, vai deixar-nos passar necessidades, vai permitir confusão na nossa vida. Não tem lógica, pois não? Que Deus era este? Um Deus bipolar? Tem duas mentes? Impossível. Então, se Deus nos ama, quer curados. Se Deus nos ama, nos quer abençoados. Se Deus nos ama, nos quer libertos. Então, por que isso não? Primeira coisa que você deve ver. Veja se há pecado na sua vida. Como é que você vê isso? Fique quieto. Ore. Desliga tudo à sua volta. Ora. E peça a Deus, Senhor, mostra-me se existe algo errado. Se Deus mostrar alguma coisa, muda. Por muito que doa, muda. Por muito que custe, tome a direção para Deus, porque você vai ser abençoado. Segunda coisa, veja se você perdoa toda a gente que o magoou. O que as pessoas fizeram não determina aquilo que você é, ou o que você faz, ou o que você reage. O que você reage é que determina o que você é. Portanto, perdoa toda a gente. Não? E por último, aceite aquilo que Deus tem para a sua vida. Você quer ser curado? Aceite a cura que Ele dá gratuitamente através de Jesus. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E pelas suas pisaduras já fomos sarados. É só aceitar isso. É só você dizer, Senhor, aquilo que tu fizeste por mim, eu o tomo e eu o recebo na minha vida. E eu declaro que eu estou curado. Eu não. E a gostar que eu estou abençoado. Porque Jesus fez pobre que eu enriquecesse. Claro que eu estou liberto. Porque Jesus pagou um preço. Fazendo estas três coisas, você está liberto, garantidamente. Está curado. Está. Porque é a vontade de Deus para nós sermos abençoados. É a vontade de Deus que nós estejamos e continuemos abençoados. Eu disse-vos para abrir em Romanos. Vamos a 1 de João 8, 10. Primeira de João, eu disse 8. Não, 1,8. Peço perdão, é 1,8. Pois. Primeira de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos,
Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está. Volto a dizer, buscar na nossa vida. Cuidado com qualquer coisa que você guarda na sua casa, que nada tem a ver com Deus. Pode ter um valor estimativo para si, pode ter um valor de alguém que deixou para si, você tem um grande amor disso. Por favor, largue isso. Deite isso fora. Guarda a pessoa no coração, não guarda as pessoas através de objetos. Esqueça. Isso não agrada a Deus. E então sim, perdoa. Perdoa. Perdoa mesmo a sério. Veja o que está aqui escrito em Mateus 5,38. Vamos lá abrir. Mateus 5,38. Mateus 5,38. O que eu vos vou ler é algo que Deus sabia que iria ser difícil para nós. Mas Ele teve que nós mudar para nós percebermos que à medida que nós perdoamos alguém, quando perdoamos realmente alguém, nós é que estamos a ser livres. Nós. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. Não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei ao que os maldizem. Fazei bem aos que os odeiam. E orai pelos que maltratam e vos perseguem. Deve ser das coisas mais difíceis alguma vez escritas. Como é que nós vamos conseguir fazer bem àqueles que nos fizeram mal? Àqueles que nos querem mal? A resposta está no versículo a seguir. Não é como é que não é possível, é porque só através de Deus. Só Deus entrando realmente no nosso coração é que conseguimos fazer isso. Você até pode fazer um esforço, mas você tem que deixar Deus entrar no seu coração para remover tudo, 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 tudo que impedia a bênção na sua vida. Tudo. O versículo a seguir, o versículo 45 diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Por isso é que nós devemos fazer isso. Agora, é uma coisa normal? É uma coisa fácil? Não, não é fácil. Por isso é que Deus nos pede para fazer isso. E só quando nós entendemos isso e buscamos isso de coração sincero, Ele sabe.
E ele diz para nós: hoje te tornaste meu filho. Veja a reação que Jesus teve na cruz. Ele crucificado, espetado, chicoteado, maltratado, cuspiram-lhe em cima, fizeram-lhe tudo. Ele, antes de falecer, antes de morrer na cruz, ele olha para cima e diz: Pai, não lhes imputes pecado. Não lhes imputes este pecado pelo que me fizeram. Não é amor? Amor verdadeiro? Neste mundo, infelizmente, vão-nos fazer mal. Infelizmente, vão-nos magoar. E não há hipótese. Nem que o diabo levante um aqui, o outro ali. Ele vai tentar de todas as formas de nos magoar. Para quê? Para que nós nos afastemos de ser filhos de Deus. Para que a nossa conduta desagrade a Deus. Para nós pecarmos perante Deus. Toda a Bíblia você pode ler. Em toda a Bíblia. E você vai ver que nós devemos lê-la cada vez mais para nos aperfeiçoarmos e conhecermos mais de Deus e da vontade de Deus e mudarmos a nossa forma de atuar e de viver. Mas eu creio que este versículo torna a Bíblia tão especial. Torna a Bíblia sobrenatural. Porque nenhum homem ia escrever isto. Nenhum homem ia dizer isto. Porque vai contra a nossa natureza humana. Isso seria impossível. Deus deu o exemplo através de Jesus e nos pede a nós para fazer o mesmo. Versículo 44, porém eu vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem. Porque há muita gente a maldizer-nos. Há muita gente a dizer mal de nós. E você, o que é que deve fazer? Fazer o mesmo para com eles? Não, dizer bem deles. Quanto isto é difícil. Dizer bem deles. Quando lhe perguntarem, então, e o que é que você acha da pessoa A ou B? Acho que estamos todos no caminho. Acho que estamos todos no caminho de nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Essa deverá ser a sua resposta. Todos. Fazer bem ao que vos odeiam. Antes de eu aceitar Jesus, eu dizia: há pessoas ou gostam muito de mim ou me odeiam. Não por eu ter feito alguma coisa para com elas, penso eu, mas por causa da minha maneira de ser. Mas Deus diz para fazer o bem àqueles que nos odeiam.
E ainda diz mais: orai porque vos maltratam e perseguem. Quando nós oramos a Deus, nós vamos orar maldição para alguma pessoa. Nós vamos orar a bênção para essa pessoa. Então, aqueles que nos estão a maltratar, a tratar mal, a falar mal de nós vamos estar a orar por eles, estar a bendizê-los, a abençoá-los. Essa é a vontade de Deus. E quando era guarda noturno, nós chegávamos ao final do ano e fazíamos calendários para dar às pessoas. Estava perto do final do ano e alguém tentou prejudicar. Até tinha um pouco de razão, porque eu tinha chegado atrasado, mas ele tentou-me prejudicar. Quando o apanhei ao serviço, a primeira coisa que eu fiz foi lhe dar-lhe um calendário. Quando ele recebeu o calendário, os olhos dele se abriram para mim. Ele dentro dele deve ter pensado, então, mas eu prejudiquei-o e ele está-me a dar. Ele está-me a abençoar. Eu vi mudança naquela pessoa. E depois, do resto do tempo todo, desde aí, por algo que eu fiz, nada de muito valor, mas por causa da minha reação para com ele. Arranjei uma pessoa que me estou a respeitar cada vez mais. Isto não tem a ver com você, não. Olha, aquela pessoa estava a fazer mal, eu vou-lhe dar uma oferta. Vou-lhe dar uma coisa. Não é disso que se trata. Mas eu vou-lhe dar um segredo. Eu aprendi com um homem de Deus. Você não consegue perdoar essa pessoa. Você está com dificuldades de perdoar essa pessoa. Então você deve dar uma oferta. Você deve dar um presente a essa pessoa. Infelizmente a mim e a toda a gente já nos magoaram. Teve pessoas que nos magoaram e que nós nunca dissemos nada. Nós nunca orámos por elas a Deus, nunca dissemos nada. Pronto, a pessoa magoou, ficou. Podemos lembrar de vez em quando, mas pronto, mas já não é. Não deixe isso assim. Não deixe isso assim na sua vida. Ore por essa pessoa. Se essa pessoa já não está no mundo dos vivos, diga a Deus que você perdoa essa pessoa sinceramente do coração. Para que seja tirado de si todo o peso de você não ter perdoado. Bem, e se nos continuarem a fazer, aqui a resposta. Amai os vossos inimigos. Bendizei-os que maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. Orai porque os maltratam e perseguem. Jesus disse, não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança. Você tem de ser filho do seu pai. E filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do seu pai. Eu nunca, à medida que os anos passam, eu mais e mais vejo quanto Deus é bom e condescendente e amoroso para com todos.
muito mais do que qualquer um de nós. O coração perdoa, o coração ora por essas pessoas. Muda a sua vida para que você não seja apanhado no caminho. Quando eu estou a dizer isto, eu sei o que é que eu estou a dizer. Quero-vos mostrar o que é que Deus diz. Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Alguns de nós já estamos há algum tempo com Deus. Amamos a Deus, servimos a Deus, fazemos a sua vontade. E às vezes não percebemos, às vezes quando vêm algumas coisas contra nós e tentamos perceber porquê, e porquê que está a acontecer isto, porquê. E eis aqui a resposta. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Você foi recebido por Deus como filho. E Ele quer que você ande no caminho certo. Ele quer que você ande com Ele, não com o mundo, não com aquilo que as outras pessoas fazem, não do como o tratam a si. Não, não. Veja o exemplo de maltratado, humilhado, não preferiu alguma coisa contra aqueles que lhe estavam a tratar mal. Por isso, a próxima vez que lhe tratarem mal, não se queixe. Não fale. Perdoe. Ore. Abençoe. Deus fazer o resto. Seja um filho realmente de Deus. Que a cura vai brotar da vida. A libertação, a bênção vai chegar. Quando você fizer a vontade de Deus. Quando Jesus disse para aquele homem: queres ser curado? Não olhes para tudo o que está à tua volta, olha só para mim. Só para mim. Esquece como pode ser resolvida a tua vida aqui e ali. Podia ser assim, podia ser assado. Esquece. Olha só para mim. Até eu te digo, levanta-te e anda. Estás curado. Então eu te digo, levanta-te. Estás abençoado. Levanta-te que estás liberto. É por ti, ninguém pode ser. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor cada vez mais. Na sua busca, você vai perceber como Paulo percebeu. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais vemos os nossos erros. Mais vemos que não somos merecedores. Deus nos ama e nos ama.
Muitas bênçãos em nome de Jesus. Seja abençoado. Mas eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui e nós vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, ajuda-nos a perceber os nossos erros, a perceber aquilo que estamos a fazer de errado perante a Ti, Senhor. Possamos andar sempre contigo, agradar-te em tudo, frutificando a tua boa obra, crescendo mais no conhecimento de Ti, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, mas também reconhecemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar. Tu és fiel e justo para nos libertar. Aceitamos o Teu perdão, Senhor. Pedimos perdão e aceitamos o Teu perdão, Senhor. Cada vez mais neste mundo eu seja conhecido como Teu Filho. Não. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.